Adriana Garcia falando, jornalista na Amazônia, moro no Amapá, em Macapá, e diante dos últimos acontecimentos que a gente pisca, né? E uma desgraça acontece no Brasil. Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, primeiramente, ontem foi um dia bem atípico, onde várias informações, elas, para mim, elas estão interligadas. A pesquisa Paraná Pesquisas, né, deixou muito claro uma coisa. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, porque repercutiu no Brasil inteiro. O doutor Furlan, atual prefeito de Macapá, despontando nas pesquisas para governo no Amapá. E vocês sabem muito bem o quanto o Amapá é importante para o Brasil, com 70% do petróleo da margem equatorial aqui. Vocês sabem muito bem o quanto esse estado ele pode destravar o Brasil ou manter esse Brasil preso. Então, nós estamos diante dessa situação e o doutor Furlan, ele não é do grupo de Alcolumbre, pelo contrário. Então, hoje nós estamos vendo a derrocada de Alcolumbre no Amapá. Por quê? Porque o governador, que foi apoiado por ele, que é do grupo dele, ele está com apenas 24%, enquanto o prefeito da capital está com 62%, 65,2% de intenção de voto se a eleição fosse hoje. Então, ontem foi dado um recado para o Alcolumbre. Ele não tem mais força no Amapá. Acabou para ele. Inclusive para os dele. Por quê? Porque para o Senado, a esposa do doutor Furlan, a doutora Raíssa Furlan, ela é a que tem mais intenção de votos. Seguida de quem? Lucas Barreto, atual senador, praticamente, né, o maior financiador das obras da prefeitura. Por quê? Porque aqui o Estado, ele boicota a prefeitura como? Ele não faz nenhum tipo de convênio, nenhuma ajuda. Ele manda para os interiores que não tem nada, não tem quase nada, não tem quase ninguém. 60% das pessoas moram em Macapá. E ele faz isso por birra política. Então, nós estamos diante de uma situação atípica no Amapá, em que aqueles que sempre mandavam e desmandavam, eles estão perdendo poder. Porque o Valdez, que é ministro do Lula, ele não venceria, ele não teria vaga no Senado, tá? E o Randolph não seria reeleito, se a eleição fosse hoje. Eles viram que a situação, ela é quase irreversível. Então, hoje nós vemos um Amapá que realmente entendeu a duras penas. Eu digo a duras penas porque a pior coisa que aconteceu em 2022 não foi só o Lula ganhar. Foi no primeiro turno o candidato do Davi ganhar, né, o Clécio, e ele ser reeleito. Então, nós tínhamos o fora Alcolumbre lá atrás e a gente não atentou. Eu atentei, mas o Amapá não atentou. Então, reelegeu uma pessoa que lá atrás não caçou o Alexandre de Moraes, porque essa situação do Alexandre de Moraes não é de hoje, é de muito tempo, desde 2019. E naquela época, era o Davi Alcolumbre o presidente do Senado e ele sentou a bunda dele em vários pedidos de impeachment. E aí, o que aconteceu? Quem era a melhor pessoa para voltar a essa função? Alcolumbre. O cara não tem nível superior e é a pessoa que mais manda no Brasil. É a pessoa que poderia estar, nesse momento, resolvendo todas as coisas se ele simplesmente pautasse o impeachment dos ministros do STF, principalmente do Alexandre de Moraes. Mas ele prevarica. E aí está o meu ponto. Qual é a minha opinião? A gente precisa pressionar os senadores para que possam cassar o mandato, possam afastar Davi Alcolumbre da presidência do Senado, já que ele está lá e ele não cumpre o papel dele, que é colocar em votação um pedido de impeachment de um ditador, que um homem só está acabando com a nação brasileira, com esse gigante, mais de 212 milhões de pessoas nas mãos de um ministro. Isso não é democracia em lugar nenhum do mundo. Então, as pessoas da esquerda que porventura venham assistir esse vídeo, vocês não me venham dizer que estamos numa democracia, porque não estamos. Parem de se fazer de tontos, de doidos, de retardados. Isso vocês não são. Vocês são cúmplices dessa ditadura. Inclusive, eu estava relembrando o que o Mourão falou em 31 de dezembro de 2022, dizendo que íamos mudar de governo, mas não de regime. A pergunta para o senhor Mourão hoje: e aí? Mudou só de governo ou de regime? Será que o senhor estava por trás de tudo isso? Desde sempre, como muito amigo da China? Em relação ao tarifácio, em relação a todas as atitudes do Trump, nós precisamos entender que os Estados Unidos, eles prezam pela liberdade de todos os países, inclusive do Brasil, e principalmente dos países aqui da América. Por quê? Porque ditaduras próximo deles significa gente querendo entrar lá de forma ilegal, significa problema para eles. Então, eles fazem essa intervenção no Brasil, primeiramente, para proteger a democracia deles, porque eles não são burros. Tá? Se todo presidente fosse como Trump, eu acho que todas as nações estavam vivendo muito bem, obrigado. Cada um cuidando do seu, cada um melhorando o seu e cada um sendo autossuficiente. Naquilo que sobrar, a gente vê. Mas não. As ditaduras, elas querem fazer novas ditaduras. E a democracia
dos Estados Unidos, ela quer ver o mundo livre e democrático, cada nação. E uma das coisas que o Trump mais admira no Bolsonaro é o fato dele lutar pelo seu povo. Isso é uma virtude que ele vê no Bolsonaro. E por isso que ele faz também a sua defesa. Ele não está interferindo na soberania do Brasil, não. Quem interfere na soberania do Brasil é a China, é a França, que chega aqui de tapete vermelho, leva daqui o que bem entende, compra áreas territoriais preciosas, né? Que tem aí uma reserva mineral enorme e a gente nem fica sabendo. Então, assim, o Brasil já tem sido invadido de forma prática, já tem sido arrombado, já tem sido, na verdade, sequestrado por vários tipos de ditadura. O fato do país ter comercializado, inclusive, diesel da Rússia, ano passado, em plena guerra com a Ucrânia, também nos coloca numa situação de risco com a OTAN, né, com parte da Europa. Então, nós estamos numa situação delicadíssima e a culpa não é do Trump, porque ele está simplesmente dizendo, olha, voltem à normalidade. Eu estou dando uma oportunidade para que vocês voltem à normalidade. E tem gente que prefere a quebradeira, prefere o país literalmente lascado, do que obedecer a essa sugestão, porque é sugestão, mas ele tem poder para piorar a situação. E aí você vê o Lula dobrando a aposta. Ele não está errando, ele está acertando porque foi para isso que tiraram ele da cadeia. É isso que a gente tem que entender. Ele vai continuar dobrando a aposta, o Xandão vai continuar dobrando a aposta, porque eles estão exatamente onde estão e mantidos onde estão para fazer o que eles estão fazendo. Então não espere nada diferente deles. O que nós precisamos entender é que o Senado todo será culpado por essa ditadura. Não é o Xandão. Ele é o réu, mas existe uma possibilidade de tirá-lo do caminho, que é réu não. Ele é o culpado, né, em termos de ação. Mas a omissão do Senado, essa omissão, ela vai custar muito caro para o Brasil e para o nosso futuro. Então, assim, eu apelo aos senadores, afastem Davi Alcolumbre. Ele foi colocado no sistema, pelo sistema, porque ele deve ao judiciário. As mãos dele estão sujas. Então, ele sabe que ele está na mão do Alexandre de Moraes. Como é que ele vai votar a anistia se ele está na mão do Moraes? Ele agora perdeu a questão do IOF, entendeu? E ele não vai fazer nada, sabe por quê? Porque ele está nas mãos do Moraes. O Moraes sabe o que ele fez no verão passado. Então, o judiciário sempre vai querer manter no legislativo, isso se ainda tiver legislativo, se tiver vai ser só gasto, vai ser só para inglês ver. Então, ele vai querer manter sempre pessoas que estão sujas com a justiça. Para quê? Para que eles tenham certeza que não serão caçados, que não serão impeachmentados. Então, foi isso que eles fizeram com o Rodrigo Pacheco, lembram? O próprio Tribunal Superior, né, o STF, entrou na briga para colocar o Rodrigo Pacheco. Para quê? Para ele se manter ali livre de qualquer impeachment. E na volta do Alcolumbre, a mesma coisa. E o Amapá, infelizmente, o Amapá reelegeu a pessoa que hoje mais prejudica o nosso país. Se chama Davi Alcolumbre por prevaricação, por não pautar o impeachment, várias centenas de pedidos de impeachment no Senado. Então, ele é o culpado. E parem de ficar só falando em 2026, 2026. Gente, 2026, se as coisas não melhorarem agora, de forma definitiva e drástica, vai ser só uma palhaçada, vai ser só um teatro, tá? Assim como para nós sabemos que foi um teatro 2022 em relação às eleições presidenciais. E nós estamos cada dia mais certos disso. O que eu gostaria? Eu gostaria que viesse à tona aquilo que a gente sabe que aconteceu em 2022, viesse à tona assim de uma maneira inequívoca para o mundo e que fosse tomado algum tipo de providência drástica. E as pessoas que estão usurpando o poder em todos os sentidos, né? Através da eleição e através da anulação de um dos poderes, que é o que está acontecendo, né? A presidência, o executivo, junto com o judiciário, que colocou esse executivo no poder, eles estão atropelando o poder do povo. Então, muito cuidado, você que não se deixe confundir, porque eles trabalham muito a linguagem, né? Eles continuam insistindo em democracia, eles continuam dizendo que eles estão impedindo um golpe. E isso, gente, é patológico, mas eles foram preparados para repetir isso o tempo inteiro. Então, guarde a sua mente. Infelizmente, muitas pessoas estão comemorando hoje o fato de Bolsonaro estar quase preso, está preso dentro de casa, não poder se comunicar com ninguém, ser humilhado, colocar tornozeleira eletrônica. Eu quero dizer para você que se alegra com isso, que você está igual aqueles judeus, quando Jesus estava na cruz, e você sabe que ele era inocente, e os judeus sabiam que ele era inocente, e eles preferiram soltar Barrabás, e eles disseram em alto e bom tom, né, que o sangue dele
caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Então, não é à toa que o povo judeu é perseguido. Eu sou pró-Israel, eu oro pela paz de Israel, mas as experiências que eles têm ao longo de séculos e de milênios, a perseguição, a tentativa de exterminá-lo, ela tem muito a ver com aquilo que eles falaram. Caia sobre nós e os nossos filhos o sangue de Jesus. Ou seja, eles se colocaram, eles não tinham problema nenhum em pagar o preço. E esse preço está sendo muito alto. Muito alto. E vocês veem o quanto, durante muitas vezes na história, países, povos se levantam para exterminar Israel. E isso vai acontecer até o fim dessa era, desse tempo, porque eles escolheram realmente carregar a culpa de terem, né, concordado com o assassinato de um inocente numa cruz. Então, Jesus morreria de qualquer jeito, porque quem decidiu isso foi Deus. Mas a nossa palavra, ela custa muito caro. Então, para quem é de esquerda que está hoje comemorando e está assim, não tem problema o que vai acontecer, o importante é o Bozo estar preso. Prepare-se. Prepare-se, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E aquelas pessoas que elas duvidavam dos bolsomínios, diziam que a gente era negacionista, fascista, machista, misógino, enfim. Todas essas coisas para tentar, né, assassinar a nossa reputação. Agora, quem quiser que veja a sua conta bancária, a menos que você seja aquele que roubou o INSS e não vai devolver. Mas você é um cidadão comum que trabalha, né, e que paga imposto, você não tem mais condições de comprar, às vezes, nem o café da sua mesa. E, graças às suas decisões, a você estar defendendo bandido para coordenar a nossa nação. Nós somos uma nação, nós somos uma Ferrari sendo conduzida por um bêbado, né? E do outro lado, né, do ladinho dele tá um psicopata. E eu fico triste, porque por muito pouco a gente saiu às ruas, né? Por causa de centavos na passagem de ônibus, a gente saiu às ruas lá em 2013. E hoje nós estamos nessa situação. Mas até isso eles estavam prevendo. O 8 de janeiro foi justamente para isso. Para a gente perceber que não adianta ir para a rua, que não vai acontecer nada e que pode até acontecer o pior com a gente. E eles trabalham nisso, com medo. Eles estão tentando impor medo a nós. E eu quero dizer para você que a gente não tem que pensar em 2026, porque 2026 não vai existir se algo drástico não acontecer agora. 2026 vai ser o que eles querem. Se ele derrubou o IOF, você acha o quê? Ele vai permitir que alguém da oposição ganhe no Senado? Não vai. Ele vai querer, inclusive, o voto auditável impresso com contagem pública, que é o que está na Constituição, que é o que o Congresso já decidiu, e eles foram lá, o Judiciário meteu a sua mão e disse não. Então, assim, o que está acontecendo hoje no Brasil é o que aconteceu com a Venezuela em 2017. Olhem para o que está acontecendo hoje com a Venezuela e façam o cálculo, né, daqui a alguns anos, como nós estaremos. Quem tem pets, cuide do seu, porque lá eles já comem cachorro, não tem mais nem cachorro para comer. E é isso. A gente está colhendo o que a gente plantou, especialmente o Amapá. Nós estamos vendo aí eles falando de soberania, soberania. Nós temos aí a margem equatorial e o IBAMA continua dando prejuízo para a Petrobras. E quando ele dá prejuízo para a Petrobras, ele está dando prejuízo para mim e para você. Porque a Petrobras, 51% das ações são do Estado, né? São do governo, são nossas. São para nos ajudar enquanto país. Então, todas as vezes que o IBAMA, que é comandado por ONGs internacionais, IBAMA, ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, todos eles já são órgãos, né, que respondem a interesses internacionais. Isso sim é tirar a soberania. Então, nós já não temos essa soberania faz muito tempo. Né? E agora, por causa de Trump dizer, voltem à democracia, façam o que a lei de vocês diz, isso é até uma vergonha, alguém de fora dizer aquilo que a gente tem que fazer, mas ele está pedindo só isso. Os Estados Unidos, eles não estão aqui na Amazônia tirando nada da gente. A China está. A França está. Os Estados Unidos não querem tirar nada de nós, até porque eles nem precisam. Eles são autossuficientes. E vão continuar sendo, porque por causa da democracia forte que eles têm. Porque, apesar de ter direita e esquerda, ainda existem legisladores que estão ali para defender o que está escrito. Então, assim, eles não precisam realmente nada de nós, eles só querem que a gente seja um vizinho próspero, né? Um vizinho que tenha democracia, para que eles não tenham mais problemas como eles têm na fronteira deles, com mais gente querendo ir para lá. As pessoas criticam tanto mas é para lá que elas vão tirar férias, é para lá que elas gostariam de ir morar. Então, fique esse alerta. Nós estamos diante da derrocada de Davi Alcolumbre no Amapá. A liderança de Davi Alcolumbre, ela está ruindo no Amapá.
E ele deveria ser o maior responsabilizado por aquilo que está acontecendo no país nesse momento. Ele precisa ser afastado do seu cargo e os pedidos de impeachment precisam ser colocados na mesa, porque aí sim nós vamos saber quem é contra e quem é a favor do povo, porque cada senador vai ter que se manifestar. E se ele não fizer isso, como ele não fez, né, da anistia. Muitos votaram nele porque negociaram isso. A anistia não para Bolsonaro, mas para os presos do 8 de janeiro. E o que aconteceu? Ele não está fazendo. Então, a nossa economia, ela gira em torno da política. Aquelas pessoas que não gostam de entender política, elas vão pagar muito caro por isso, pela sua ignorância. Nós estamos aqui alertando, eu já alerto isso há muitos anos aqui nas minhas redes sociais e vou continuar alertando para que a gente possa acordar, a gente possa também se responsabilizar pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Se esse vídeo te agradou e te ajudou a entender o cenário, você pode passar adiante, que eu vou deixar aqui gravado nas minhas redes sociais, tá bom? Que Deus nos ajude, nos dê discernimento. É muito difícil, né, nesse momento a gente dizer vai dar tudo certo, porque por muitas vezes a gente falou isso lá atrás e continuou piorando, né? É somente uma fé em Jesus muito grande e é o que nós temos que fazer agora, cada um segurar na sua cadeira, que a gente está descendo uma montanha russa em alta velocidade e a única coisa que a gente pode fazer é se segurar e acreditar que Deus ele vai dar um livramento. Se não for para a nação brasileira, ele vai dar um livramento para aquelas pessoas que são dele, que confiam nele, cuja vida está depositada aos pés dele e que até morrendo elas vivem. Então, a Bíblia diz que a morte ela não detém aqueles que creem. E a gente sabe que essas pessoas, o globalismo, o comum no globalismo, eles odeiam o cristianismo justamente por isso. Porque as pessoas mais resistentes, as pessoas que não temem a morte, são justamente as que entendem a vida eterna. Elas entendem que a gente está aqui só de passagem e por isso elas pagam um preço muito alto, independente do que venha acontecer com a vida delas, com os bens delas. Então, assim, nós estamos sendo provados como cristãos e a gente precisa ficar firme na fé e pedir realmente uma intervenção divina. Porém, contudo, todavia, as pessoas responsáveis por tomarem providências aqui e não tomaram, elas precisam ser responsabilizadas, punidas devidamente. Então, o apelo que eu faço é ao Senado Federal. Afaste o presidente Davi Alcolumbre urgentemente por prevaricação e vote o impeachment de Alexandre de Moraes. Esse é o único caminho, dentro ainda do que está escrito, para que a gente possa sair dessa situação que é uma situação de exceção, que é uma situação de ditadura, e a ditadura daqui, se chegar, ela vai chegar com um requinte de crueldade, ela vai vir, assim, com um pouquinho do que é Cuba, com um pouquinho do que é Venezuela, com um pouquinho do que é China. Então, assim, talvez você nunca nem saiba e nem sonhe como será. Mesmo olhando para esses países, você nem imagina que eles vão fazer algo, assim, bem à lá brasileiro. E não vai ser bom. Não está sendo bom para nós da direita, depois não vai ser bom para ninguém, só para eles. Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós.